Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal É Interessante. Eu me chamo Marcílio Fontinelli e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 7 nazistas sanguinários aí que depois que acabou a Segunda Guerra Mundial fugiram, para a América do Sul, especialmente Brasil, Argentina e Chile. Porém, antes de começarmos esse vídeo, eu peço que você se inscreva nesse canal, por favor, se você já não é inscrito, porque isso me ajuda bastante, faz com que esse canal continue para frente e me ajuda também a poder levar mais vídeos desse tipo para vocês, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo e solta a vinheta. O nazista mais procurado do mundo foi um dos responsáveis, gente, por arquitetar a solução final de Hitler, que culminou com o extermínio de milhares de judeus na Europa. O tenente-coronel da SS, orquestrou a identificação, a reunião e o transporte de judeus para o campo de concentração em Auschwitz e de Treblinka, e tantos outros campos de morte também. Após o conflito, Eichmann se escondeu na Áustria e, com a ajuda de um monge africano em Gênova, na Itália, obteve um visto argentino e assinou um pedido de passaporte falsificado da Cruz Vermelha. Em 1950, sob o pseudônimo de Ricardo Klement, ele, sua esposa e seus 4 filhos embarcaram em um navio a vapor para Buenos Aires, onde viveu em um subúrbio de classe média da capital e trabalhou, em uma fábrica de automóveis da Mercedes-Benz. Em 11 de maio de 1960, agentes israelenses de Mossad o capturaram e o levaram dopado para Israel. Lá foi julgado por ser o responsável pela deportação de judeus nos campos da morte e condenado. Então, o Eichmann recebeu a sua única sentença de morte já emitida por um tribunal israelense e foi enforcado em 31 de maio de 1962. Então, gente, esse aí foi o Adolf Eichmann. Ele foi um dos que arquitetou aí várias idas de judeus para os campos de concentração, tanto o mais famoso como Auschwitz e Treblinka, como outros campos de concentração também, Ele, inclusive, foi feito um filme, eu não me recordo agora o nome do filme, mas até eu vi em algumas plataformas digitais, que mostram exatamente como ele foi pego, Foi feita praticamente uma expedição aí para poder pegar ele na Argentina. Várias pessoas ali ficaram escondidas na casa dele, em frente à casa dele, para poder pegar, até que ele se rendeu e confessou os seus crimes. Bom, gente, o segundo nessa lista de sanguinários nazistas aí é o Josef Mengele, Ele perdeu apenas para o Eichmann como alvo de caçadores nazistas. Esse médico, gente, ele foi apelidado de Anjo da Morte e conduziu experiências macabras com prisioneiros no campo de extermínio de Auschwitz. E então, gente, esse oficial da SS, ele foi enviado no início da Segunda Guerra Mundial para a Frente Oriental com a função de repelir os soviéticos e recebeu uma cruz de ferro por sua bravura e pelo seu serviço, por matar tanta gente aí, Depois de ser ferido, ele foi declarado inapto no serviço ativo e foi designado para o campo de Auschwitz. Lá, ele usou, gente, os prisioneiros, particularmente gêmeos, mulheres grávidas e deficientes, como cobaias humanas para fazer seus experimentos, Ele, olha, gente, ele torturou e matou crianças com seus experimentos. E após a derrocada alemã na Segunda Guerra Mundial, o Mengele passou 3 anos se escondendo na Alemanha. Em 1949, com a ajuda de um membro do clero católico, Mengele fugiu da Itália para a Argentina, onde possuía uma loja de equipamentos mecânicos.
Quase uma década depois, em 1958, o Anjo da Morte se casou no Uruguai e a Alemanha Ocidental chegou a enviar uma solicitação de extradição do médico. No entanto, gente, o pedido se arrastou e jamais foi concretizado. Enfim, no fim da tarde do dia 7 de fevereiro de 1979, o ex-cabo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Expedito Dias Romão, afirmou ter recebido uma ligação informando que um corpo havia sido encontrado na cidade de Bertioga, localizada no litoral de São Paulo. Era Wolfgang Gerhard. Há alguns anos, uma pesquisa mais contundente revelou que a real identidade de Wolfgang era Joseph Mengele. Imagine aí, né, gente, o tanto de coisa que passava na mente desse indivíduo, né, que matou muita gente aí a sangue frio. O coronel, gente, Walter Rauff, coronel da SS, foi fundamental na construção e implementação das câmaras de gás móveis, responsáveis por matar cerca de 100 mil pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. Depois de perseguir judeus pela França em 1942, supervisionou as operações da Gestapo no noroeste da Itália. Lá ganhou uma reputação de total crueldade, já que era famoso pela execução indiscriminada de judeus e partidários locais. Com o fim da guerra, o coronel acabou sendo preso pelas tropas aliadas e, no entanto, gente, ele conseguiu fugir de um campo de prisioneiros e se escondeu em conventos italianos. Depois de servir como conselheiro militar do presidente da Síria em 1948, foi para a Itália e lá conseguiu fugir para o Equador em 1949, antes de se estabelecer no Chile, onde vivia com seu próprio nome. Rauff jamais foi capturado. Durante os anos, o nazista trabalhou como gerente de uma fábrica de conservas de caranguejos e espionava a Alemanha Ocidental. Seu paradeiro ficou conhecido depois que enviou uma carta solicitando que sua pensão fosse enviada para o novo endereço. Ele chegou a ser preso, gente, em 1962, mas a Suprema Corte chilena o libertou em menos de um ano. O ditador Augusto Pinochet resistiu inúmeras vezes aos pedidos da Alemanha Ocidental pela extradição do nazista. Walter Rauff morreu no Chile em 1948. Olha, gente, é interessante que em seu funeral, alguns alemães e chilenos fizeram saudações nazistas e gritaram Heil Hitler, né? Que era aquela famosa saudação aí para o Hitler, né? O sanguinário Hitler. Olha, gente, para quem não conhece, essas câmaras de gás móveis eram aqueles caminhões, né, que se colocavam um cano, assim, uma coisa entre o escapamento do caminhão até um buraco que ficava no caminhão, e então toda a fumaça do escapamento entrava no caminhão e matava todo mundo aí a sangue frio, né? Então é uma coisa muito triste que aconteceu, que esse médico aí fazia, né? Esse nazista aí. Apelidado, né, gente, de Morte Branca por sua tendência em usar uniforme branco e carregar um chicote, Franz trabalhou no programa de eutanásia Action T4, no qual nazistas mataram centenas de pessoas com deficiências físicas e mentais. Mais tarde, serviu como comandante dos campos de concentração de Sobibor e Treblinka. E acredita, né, gente, que mais de 100 mil pessoas, aliás, mais de 100 mil judeus tenham sido assassinados durante seu mandato em Sobibor, antes do sanguinário se mudar para Treblinka, onde foi diretamente responsável pela morte de outros 900 mil judeus, aí contabilizando, gente, mais de 1 milhão de mortes só na mão desse homem. Depois da derrota da Alemanha, o Franz, foi capturado pelos americanos. Porém, gente, ele conseguiu fugir para a Itália em 1947, com auxílio do bispo austríaco simpatizante dos nazistas, Alois Rudel. Franz fugiu para a Síria com o passaporte da Cruz Vermelha e passou, gente, 3 anos no país. O nazista se mudou para o Brasil em 1951
E aqui ele foi contratado, né, pessoal, pela Volkswagen em São Paulo, onde trabalhou até 1967, quando foi preso depois de ter sido encontrado por Simon Wiesenthal, um sobrevivente do Holocausto e conhecido caçador nazista. Extraditado para a Alemanha Ocidental, ele foi condenado à prisão perpétua. Franz morreu de insuficiência cardíaca, né, em 1971. Gente, o interessante é que existiam, né, esses caçadores aí de nazistas. E graças a esses caçadores de nazistas, todos esses que foram citados aqui foram descobertos, né? Somente eu acho que o ditador, aliás, o que foi para o Chile aí, com o Pinochet, que não foi, de certo modo, morto, né? Por causa disso, porque ele tinha a segurança do ditador, porque senão ele também seria sido julgado, né? Conforme tinha que ter sido, né? Como foi esses outros também, tá certo, gente? O nazista, né, austríaco, comandante da SS, foi encarregado, gente, por cuidar de 3 campos de trabalho nos guetos judeus da Polônia, que era ocupado pelos nazistas. Com um chicote de cavalo em suas mãos, Joseph também guiava um pastor alemão que era treinado para atacar pessoas, né? Em 1942, esse comandante, gente, chegou ao campo de trabalho forçado de Roswadu, onde os prisioneiros morriam a centenas, sendo muito deles, gente, morto pelo próprio Joseph, pelo próprio nazista, né? No ano seguinte, organizou a execução em massa de 500 prisioneiros judeus no campo de concentração, né, lá da Polônia. E já em 1944, ele limpou os judeus da cidade de Mielek. Joseph foi preso na Áustria em 1945, mas ele conseguiu fugir para a Itália em 1948. E meses depois, gente, ele desembarcou na Argentina, onde viveu abertamente com o nome, conseguindo até a cidadania da Argentina, né? Porém, ele foi procurado pela Alemanha Ocidental e extraditado em 1973. Porém, Joseph se escondeu e não conseguiu ser extraditado, né? Mas acabou sendo preso por autoridades argentinas em 1987, depois que um informante respondeu à recompensa de $300 mil, né, do governo alemão. Ele retornou à Alemanha Ocidental em 1990 para ser julgado, e testemunhos disseram que flagraram Joseph jogando prisioneiros em fogueiras, matando judeus e lançando cadáveres em valas. Também foi acusado, gente, de bater as cabeças das crianças contra as paredes, porque ele não queria desperdiçar uma bala nelas. Para você ver como é que era aí o repertório desse sanguinário nazista, né? Ele, em 1992, foi condenado à prisão perpétua e morreu na prisão aos 92 anos, no ano de 2004. Pra você ver com um repertório desse, né? A gente pode ver quanto ele era sanguinário e quanto ele era perigoso, né? Apesar dessas fotos aí demonstrarem uma certa velhice, né? A gente pode até pensar que ele era uma boa pessoa, mas na verdade é um homem muito sanguinário por trás desse senhorzinho aí. Capitão da SS e membro da Gestapo, Erich participou do massacre das Fossas Ardeatinas em 1944 em Roma, onde na ocasião os nazistas exterminaram 335 pessoas em retaliação pelo assassinato de 33 membros da SS. Erich admitiu ter matado somente 2 italianos, mas afirmou que só estava seguindo ordens. Ele também autorizou o transporte de 2.000 judeus romanos para Auschwitz e seguiu como intermediário nazista com o Vaticano. Erich escapou de um campo de prisioneiros de guerra britânico na véspera do Ano Novo em 1946, cortando alguns arames farpados enquanto os guardas estavam bêbados. Com a ajuda do bispo Rudel, ele fugiu para a Argentina com um passaporte falsificado da Cruz Vermelha, em 1948. Lá, ele se estabeleceu na cidade montanhosa de São Carlos de Bariloche, na Patagônia.
Em 1994, o passado de Erich foi revelado ao mundo após uma entrevista armada do jornalista da ABC, Sam Donaldson. Como resultado do alvoroço, após a publicação, Erich foi extraditado para a Itália, onde foi condenado por crimes de guerra e sentenciado à prisão perpétua. Erich Priebke morreu em 2013 aos 100 anos. Seu funeral resultou em um confronto entre manifestantes fascistas e antifascistas, e ele foi enterrado em um local secreto, depois que a Argentina se recusou a enterrá-lo em seu solo. Pra você ver como é que foi, né? Ele, além de ter fugido, né, do campo, né, e cortado os arames, a gente vê essa figura, né, velha assim, esse senhor. Porém, a gente não imagina o que tinha por trás da mentalidade de uma pessoa dessa, né? Que matava as pessoas a sangue frio, que tinha ali uma mente diabólica, apesar de querer dar desculpas, né? Dizendo que ele só seguia ordens. Porém, ele era um ser humano que também poderia tomar uma atitude diferente do que ele tomou, né? Diferentemente do que ele fala. Advogado e oficial da SS, Gerhard Bonner chefiou o grupo de trabalho dos sanatórios e casas de repouso do Terceiro Reich e foi responsável pela logística administrativa do programa de eutanásia Action T4, né? Aquele mesmo programa que o Franz Stahl, outro que já foi citado nesse vídeo, também participou, né? Alegando ser um assassino de misericórdia, Bonn estava entre os líderes que realizaram um extermínio sistêmico para purificar a raça ariana e evitar gastos estatais com pessoas com deficiências mental e física. No total, o programa matou cerca de 200 mil alemães. As vítimas eram levadas às câmaras de gás e depois eram cremadas. O programa serviu como teste para os campos de extermínio em massa posteriormente operados pela SS. Bonn foi expulso do Partido Nazista depois de apresentar um relatório acusando sua agência de fraude e corrupção. Ele fugiu para a Argentina em 1949 e anos depois, o Bonn retornou à Alemanha, onde foi indiciado por um tribunal em Frankfurt em 1963. Liberado sob fiança, ele retornou novamente ao país sul-americano e, no entanto, essa nova estadia durou apenas 3 anos, já que ele foi extraditado como o primeiro criminoso nazista rendido pela Argentina. Declarado impróprio para ser julgado, Gerhard Bonner sobreviveu mais 15 anos antes de sua morte, em 1981. Né? Ele, desses tantos outros que a gente citou, foi o único, que foi expulso pelo Partido Nazista, né? Ele apresentou aí um relatório acusando a sua agência, né, de fraude e corrupção. Isso deixou os líderes nazistas muito enraivados e fizeram com que ele fosse expulso do partido. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu peço a você, se você não é inscrito no canal, se inscreva para nos ajudar bastante. Compartilhe esse vídeo se você não sabia, naquele seu grupo, né, de WhatsApp que talvez uma pessoa não sabia, não conhecia sobre esses fatos. Compartilha lá, compartilha nas suas redes sociais também. Me segue também nas redes sociais, Marcílio Fontinelli, no Facebook e no Instagram. @Marcílio Fontinelli, para que você possa ter mais conteúdos aí do tipo também, para que você possa me conhecer também, tá certo? Então, obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima, valeu!